Hoje estamos aqui no Botânico das Asas, em Araruama, para gravar o 7º capítulo do livro Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer. Esse livro maravilhoso que tem ensinado a importância de tudo aquilo que sai da nossa boca, que pode nos trazer bênçãos ou maldições. Estamos nesse lugar lindo que é o Botânico das Asas. Aqui atrás, ali, é o borboletário, onde temos diversas espécies de borboletas. Tem uma parte também aqui do Botânico das Asas que mostra, que explica, né, as fases da borboleta, né, aquilo, desde quando ela se forma, quando ela vai para o casulo, quanto tempo dura cada fase da borboleta. Tem também uma parte que tem tucano, tem arara, tem diversas espécies de bichos aqui, de pássaros, cada coisa linda. Só você vindo aqui para você conferir esse lugar como é lindo. Lugar para a pessoa fazer piquenique, tem muito espaço para muitas famílias, muitas festas ao mesmo tempo. Vem para cá, vem conhecer um pouquinho de Araruama, Rio de Janeiro, tá bom? Vamos à leitura do capítulo 7, mas se você ainda não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu no nosso canal, vai lá, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, @Aurileitura, ou, se ficar mais fácil, Aurelice Santiago. Vamos lá. Capítulo 7 com o tema Passe para outra margem. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe, gênio do mal, governador do mundo, e ele nada tem em mim. Ele não tem nada em comum comigo. Não há nada em mim que pertença a ele, e ele não tem nenhum poder sobre mim. João 14:30. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Isaías 53:7. Um dos momentos mais difíceis para disciplinar nossa mente, nossa língua, nosso humor e nossas atitudes é durante uma tempestade. Experimentamos tempestades de muitos níveis. Temos nossa fé testada e provada e devemos aprender a nos comportar na tempestade. Versículos como os de João 14:30 e Isaías 53:7 sempre me deixaram confusa. Não tinha compreensão real da mensagem até que o Espírito Santo me revelou que se relacionavam com a língua e a tempestade. Quando Jesus estava experimentando a mais intensa pressão, ele decidiu que seria sábio, não abriu a boca. Por quê? Creio que foi porque em sua humanidade, Jesus teria sido tentado a fazer a mesma coisa que você e eu seríamos tentados a fazer, ou seja, duvidar, questionar a Deus, murmurar, dizer alguma coisa negativa e etc. Até mesmo um crente maduro dirá coisas que não deveria, quando a pressão é intensa e durar muito tempo. Jesus é o Filho de Deus. Ele mesmo é Deus, mas veio na forma de um ser humano. O escritor de Hebreus 4:15 diz que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança,
mas sem pecado. Quando Jesus enfrentou situações nas quais poderia ser tentado a dizer coisas infrutíferas, ele propositadamente decidiu que se calaria. Essa é uma decisão sábia para qualquer um tomar durante tempos de estresse. Ao invés de falar de emoções conflitantes ou sentimentos feridos, é sempre melhor aquietar-nos e permitir que a tempestade emocional se acalme. As bênçãos estão chegando. Naquele dia, quando, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem do lago. Marcos 4:35. É sempre emocionante quando Jesus nos diz: vamos fazer uma coisa nova. Para mim, a frase passemos para a outra margem equivale a dizer: a promoção está chegando, ou as bênçãos estão a caminho, ou suba mais alto, ou qualquer outra palavra que o Senhor usa para nos dizer que é hora de mudança. Tenho certeza de que os discípulos estavam animados em ver o que aconteceria no outro lado. O que eles não esperavam ou previam era uma violenta tempestade no caminho. A fé é para o meio. Ora, levantou-se grande temporal, como um furacão, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus mesmo estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro de couro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4, 37 e 38. Os discípulos provavelmente não estavam tão agitados no meio do caminho como estavam no início. Embora Deus frequentemente nos chame para um novo destino, quase sempre Ele não nos deixa saber o que vai acontecer no caminho. Abandonamos a segurança de onde estamos e partimos para as bênçãos da outra margem. Mas é no meio que geralmente ocorrem as tempestades. O meio é geralmente um lugar de teste. A tempestade estava com força total e Jesus estava dormindo. Isso soa familiar? Você já passou por momentos em que sentiu que estava afundando rapidamente e Jesus estava dormindo? Você orou e não ouviu nada de Deus. Passou tempo com Ele e tentou sentir sua presença e, ainda assim, você não sentiu nada. Buscou uma resposta e, apesar de ter lutado tanto contra o vento e as ondas, a tempestade ficou ainda mais violenta. E você ficou sem saber o que fazer? Às vezes, nos referimos a essas estações como a meia-noite ou a noite negra da alma. A tempestade na qual os discípulos se encontravam não era uma chuvinha de abril ou uma inofensiva tempestade de verão, mas um verdadeiro furacão. As ondas não estavam indo e vindo calmamente, mas chicoteavam o barco com tanta fúria a ponto de rapidamente enchê-lo de água. Só isso já seria o suficiente para assustar qualquer um. É em momentos assim, quando o barco parece que vai afundar conosco, que devemos usar nossa fé.
Podemos falar ou ler sobre fé, ouvir sermões, cantar músicas, mas na tempestade devemos usá-la. É também nessas horas que descobrimos quanta fé realmente temos. A fé é como um músculo. Ela se torna mais forte quando a usamos e não apenas quando falamos dela. Cada tempestade que enfrentamos nos capacita a lidar melhor com a próxima. Logo, nos tornamos um navegador tão bom que as tempestades não nos perturbam mais. Já passamos por isso antes e sabemos como terminará. Tudo ficará bem. De acordo com a Bíblia, somos mais que vencedores. Romanos 8,37. Para mim, isso significa que já sabemos que venceremos antes mesmo da batalha começar. Para alcançar o alvo, temos de enfrentar a tempestade, o que nem sempre é divertido, mas é uma bênção saber que a fé é para aqueles dias quando não vemos a manifestação ainda. A fé é para o meio. Começar uma coisa não requer uma fé tremenda. O começo e o fim são emocionantes, mas, puxa, o meio, mesmo assim, temos de passar pelo meio para chegar à outra margem. Jesus queria que seus discípulos crescem nele. Passemos para a outra margem, disse ele. Jesus esperava que crescem que, se ele disse, aquilo iria acontecer. No entanto, assim como nós, os discípulos ficaram com medo. Tempestade acalmada, discípulos repreendidos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece, cala-te. O vento se aquietou, relaxou e fez-se imediatamente grande bonança. Uma paz perfeita. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé, nenhuma confiança firme? Marcos 4, 39 a 40. Jesus acalmou a tempestade, mas repreendeu os discípulos pela falta de fé. Por que Jesus faz isso? É vital para o nosso futuro que cresçamos na fé, que é a confiança em Deus. Se Jesus permitisse que ficássemos com medo e continuasse a acalmar as nossas tempestades sem nos corrigir, nunca aprenderíamos a insistir para passar para outra margem. Uma das coisas que devemos mudar é a nossa resposta às tempestades da vida. Claro que devemos crescer no domínio próprio e disciplina da língua. Como vimos, não podemos dominar a língua sem a ajuda de Deus, mas nem Ele fará isso por nós. Aguente firme, a ajuda está a caminho. Aguardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é certamente fiel. Hebreus 10, 23. Não basta ser positivo e falar com fé quando nossas circunstâncias são positivas. É hora de passarmos para outra margem, é hora de subirmos mais alto. É hora de guardarmos firmes a confissão da esperança, Hebreus 10, 23, e sobrevivermos às tempestades, sabendo que Deus tem seus olhos em tudo, inclusive em nós e na tempestade.
Deus é fiel e podemos segurar em sua mão, sabendo que Ele não permitirá que afundemos. Uma fonte com água doce e amarga. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar simultaneamente do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Tiago 3, 10, 11. Devíamos nos esforçar para eliminar a conversa contraditória, falar uma coisa nos momentos bons e outra nos momentos ruins. Jesus estava sujeito às mesmas pressões e tentações que nós, e mesmo assim, ele permaneceu sempre o mesmo. Hebreus 13, 8. Jesus teve de disciplinar sua língua e sua conversa durante as tempestades da vida. E nós também devemos fazer o mesmo. O controle da língua deveria ser o nosso alvo. É um sinal de maturidade. É uma maneira de glorificar a Deus. Refreie a língua. Se alguém supõe ser religioso, observador de deveres externos de sua fé, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã, fútil, estéril. Tiago 1,26. Meu amigo, essa é uma declaração forte. Podemos fazer todo tipo de boas obras por convicção religiosa, mas se não refrearmos a língua, não terão valor algum. Quando o assunto é palavra, língua e boca, não sei se esse é o seu caso, fico deveras preocupada. O termo cabresto é definido no Webster como um arreio que consiste de uma testeira, freio e rédeas que se encaixa na cabeça de um cavalo e é usado para controlar a marcha ou para guiá-lo. No meio das tempestades da vida, se não refrearmos a língua, jamais experimentaremos a libertação. O Espírito Santo será nosso cabresto se aceitarmos sua liderança e orientação. Coloque um freio na boca. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Tiago 3, do 3 ao 5. Esses versículos indicam que a língua direciona a nossa vida. Alguém pode dizer que nossas palavras delimitam margem nas quais devemos viver. A língua é um membro tão pequeno do corpo e, mesmo assim, pode realizar grandes coisas. Seria maravilhoso se fossem somente coisas boas, mas não é assim. Relacionamentos são destruídos pela língua. A língua pode causar e frequentemente causa divórcio. Pessoas são emocionalmente feridas e nem todas se recuperam. Alguns idosos ainda estão feridos por coisas que lhes foram ditas quando eram crianças. Sim, a língua pode ser um pequeno órgão, mas, puxa, quão poderosa ela é! O freio que é colocado na boca de um cavalo também é muito pequeno, mas dá direção. O Webster define o freio como a peça de metal de um cabresto
que controla e reprime um animal, algo que controla. Precisamos de um freio na boca, mas não será colocado de maneira forçada. Devemos querer. O Espírito Santo funcionará como esse freio se escolhermos sua direção. Quando começarmos a falar coisas erradas, nós o sentiremos puxar na direção correta. Ele está sempre trabalhando em nós para nos manter longe dos problemas. Seu ministério é para ser muito valorizado. O Espírito Santo como freio e cabresto. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Salmos 32, 9. Um cavalo obedece ao comando do cabresto, que lhe controla o freio na boca. Se desobedecer, sofrerá grande dor. Acontece o mesmo em nosso relacionamento com o Espírito Santo. Ele é o cabresto e o freio em nossa boca. O Espírito Santo deveria estar controlando as rédeas de nossa vida. Ao seguirmos sua ordem, chegaremos ao lugar certo e ficaremos fora de todos os lugares errados. Mas se fizermos o contrário, sofreremos muito. Então, Deus muitas vezes coloca um freio em nós, coloca um cabresto em nós. Muitas vezes precisamos, porque falamos demais. Deixamos esse pequeno órgão controlar todo o nosso corpo, que possamos permitir que o Espírito Santo, sim, o Espírito Santo, controle a nossa vida, controle a nossa forma de agir, de falar e de pensar. Que o Senhor abençoe a sua vida sempre. Se você ainda não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu, vai lá, curta, compartilha o nosso canal, @aurileitura. Outras pessoas, muitas pessoas, assim como nós, precisam controlar o que fala. Porque muitas vezes ofendemos pessoas com o que falamos, muitas vezes sem querer. Eu sofro desse mal às vezes. Eu peço a Deus para me ajudar todos os dias a controlar o que eu falo. E que o Senhor te direcione também para que você aprenda a controlar esse pequeno órgão, que o Senhor coloque um freio nas nossas bocas para nos ajudar a controlar. Que o Espírito Santo esteja conosco todos os dias para nos direcionar. Vamos orar para agradecer a Deus por mais um dia de leitura. Senhor, muito obrigada por esse dia, obrigada pelo Teu amor, pelo Teu cuidado conosco. Abençoa as nossas vidas, abençoa a nossa família, continua nos orientando e nos direcionando. Continua, Pai, conosco, Pai, controlando a nossa vida, que o Espírito Santo seja aquele que fale através de nós. Te amamos, Senhor. O Senhor é o único Deus das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau. Até o próximo dia de leitura. Continuaremos o capítulo 7 no próximo dia de leitura, tá? Tchau. Porém o anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha